Olá, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade então aqui, sobre o Adventismo. E paramos no vídeo passado que eu ia trazer aqui um bate-papo entre um judaizante legalista sabatista e o apóstolo Paulo. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala das pessoas que querem ainda continuar sendo guardadores de sábados, legalistas, seguindo a lei de Moisés, judaizando e tudo mais, tá certo? Vamos lá, vamos dar continuidade ao tema. Bom, vamos lá. Entrevista com o apóstolo Paulo a um judaizante, legalista e sabatista. Vamos lá. Caro irmão, imagine um sabatista, legalista, lá entrevistando o apóstolo Paulo a respeito dos ensinos que procuram justificar o homem pelas obras, baseando as respostas que o apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito do Criador, na Epístola aos Gálatas. Vamos lá. Então o sabatista vai muito empolgado e pergunta assim para o apóstolo Paulo: amado apóstolo Paulo, qual a sua opinião sobre as maravilhosas revelações dos profetas e visionários que surgiram no século XIX? Ellen White, Iron Edson, Guilherme Miller, etc. Aí o apóstolo Paulo manda ir lá para Gálatas capítulo 1, verso 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Agora o entrevistador fala assim: mas o Senhor não acredita que todos oferecem uma luz menor que guia para a luz maior, que é a Bíblia? Aí o apóstolo, Gálatas capítulo 1, verso 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Aí o sabatista, legalista, com um sorriso meio amarelo, diz assim: mas o Senhor não acredita que eles apenas estão ensinando detalhes que não são revelados lá na própria Bíblia? Aí o Paulo responde assim, capítulo 1, verso 9. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Aí o sabatista lá diz assim: mas o Senhor não acredita que milhões de pessoas estão sendo abençoadas com os ensinamentos destes todos nossos profetas, além de todas as obras sociais e de ensino e ajuda humanitária? Não seria pecado questionar tudo isso que eles estão fazendo? Aí o apóstolo Paulo manda lá para o verso 10. Porque persuado eu agora homens ou ao Criador, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Aí o sabatista diz assim: mas apóstolo Paulo, o senhor vai me desculpar. Nós temos a revelação que o homem precisa para servir a Deus: guardar o sábado, abster-se de alimentos impuros, conforme a lei. Aí o apóstolo Paulo manda aí para o capítulo 3, verso 19. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-los. Vou fazer uma observação aqui. Os sabatistas se abstêm de guardar todo o conteúdo da lei, guardando apenas parte da lei. Alguns poucos exemplos são não acender fogo no sábado, não guardar a Páscoa e outros rituais, principalmente não aplicar as medidas punitivas que são descritas na lei, concernente ao adultério, quebra do sábado e outros, que envolviam até morte por apedrejamento. Já vimos isso. Ora, se é para guardar a lei, guarda toda, ela ou não, incluindo as consequências descritas na mesma para quem é desobediente. Mas vamos lá. Aí o sabatista vira assim: mas apóstolo, o Criador não julgará todos aqueles que são obedientes e que, portanto, serão aprovados pelo Messias para que mereçam a salvação, sendo justificado por obedecer os preceitos da lei? Verso 11, capítulo 3. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Aí o sabatista: mas como? Por quê? Aí o apóstolo Paulo manda lá no verso 11, capítulo 3. Porque o justo viverá da fé. Aí o guardador de sábado diz assim: mas o apóstolo Paulo, o senhor não está afirmando que o nosso Salvador não quer que guardemos os preceitos da lei? É isso? Verso 13.
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aí o sabatista fala assim para o apóstolo Paulo, mas apóstolo Paulo, dessa forma, o senhor não está destruindo um fundamento de salvação, isto é, a justificação pela lei, para todos aqueles que creem no sacrifício do Salvador e na graça desta redenção? O apóstolo Paulo manda ir lá para Gálatas capítulo 2, verso 21. Não aniquilo a benevolência de Deus, porque a justiça provém da lei. Segue-se que o Cristo morreu de balde. Aí o sabatista, mas para que então foi mostrado a lei? Apóstolo Paulo, verso 11. Para que é a lei? Foi ordenada por causa dos transgressores, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. O sabatista diz assim, mas se é assim a lei, não vai de encontro ao que Deus falou e prometeu? O apóstolo Paulo diz lá em verso 21, capítulo 3. Logo a lei contra as promessas de Deus, de nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça na verdade, teria sido pela lei. O sabatista, mas o que fez a Escritura ao mostrar a lei então? Apóstolo Paulo, capítulo 3, verso 22. A Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Ao sabatista, mas apóstolo Paulo, então, para que serve a lei? O apóstolo Paulo, verso 24. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados e nada mais. Apóstolo, mas o que o Senhor diria aos que guardam a lei? Não estão sendo sinceros para com o Criador, servindo o melhor? Diz o sabatista. Aí o apóstolo Paulo diz lá, capítulo 5, verso 4. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificai pela lei, da benevolência e graça tendes caído. O sabatista. Mas essas pessoas não estão sendo remanescente fiel e verdadeiro? Capítulo 3, verso 1. Ó insensatos, quem vos fascinou para obedecestes à verdade? Aí o sabatista diz assim, como então cumpriremos a lei? Apóstolo Paulo, 5,14. Toda a lei cumpre numa só palavra, nesta. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ao entrevistador lá, o sabatista, o senhor está sendo muito duro. Aí Paulo fala assim no verso 16, fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Amigo, você que é sabatista, legalista, judaizante, adventista, leia a Bíblia e verá que o Salvador não morreu em vão. Converta-se dos seus caminhos de arrogância e de tentar obedecer aos rudimentos fracos e pobres da lei. Por mais que você tente ser obediente, responda-me com sinceridade. Se você morresse hoje, qual seria o seu destino? Você tem certeza da salvação? Aceite então o Messias como um único e suficiente Salvador e seja salvos. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Vamos lá. Porque pela lei, pela benevolência sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom do Criador. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Você conseguiu entender, meu querido, né? Que não adianta o sabatista tentar se justificar na lei, guardando o sábado. Por quê? Porque o apóstolo Paulo está dando uma lição aí para todos nós, né? Que não adianta. Aquele que quer seguir a lei mosaica está longe da graça do nosso Salvador, né? Da benevolência do nosso Salvador. Tá certo? Legal que você veio até aqui. Dá um pulo no nosso canal lá. Aí, ó, você está vendo aí a marquinha aí no seu vídeo. Vai lá, clica nessa marquinha aí. Pequenininha, mas clica nela que você vai direto lá e vai se inscrever no nosso canal. Dá um pulo lá, dá um joinha, dá um like legal lá, que isso ajuda bastante o nosso canal. Tá certo? Até o próximo vídeo.